Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos ao nosso webinar, mais um webinar da Fundace. Meu nome é Amaury Grimaud, eu sou membro da Fundace, sou professor aqui da Faculdade de Economia da USP de Ribeirão Preto. E hoje eu tenho o prazer aqui de estar com o professor Sérgio Sakurai, também professor aqui da casa, né? Pesquisador da Fundace e professor aqui da FED de Ribeirão e também professor aqui dos cursos da Fundace. Esse webinar da Fundace, ele é um webinar sobre uma questão que aumentou a sua expectativa nas últimas semanas, que é a questão do federalismo na economia brasileira. A questão federativa é uma questão que sempre foi muito importante no Brasil e, em função aí de umas propostas de reformas que o governo, o ministro Guedes, enviou ultimamente para o Congresso, esse tema ganhou uma certa dimensão, principalmente um tema específico aqui, que o professor Sérgio vai abordar um pouco conosco, que é a questão da criação e do fechamento de municípios, que causou um pouco de fuzuê. Esse webinar faz parte, então, de uma série de webinars da Fundace, webinars na área de contabilidade, na área de gestão e na área de economia, tratando de outros temas. No passado, a gente já tratou sobre reforma previdenciária em algum momento, há uns 2 meses atrás. A gente tratou também, há um mês atrás, sobre as questões que envolvem as dificuldades da retomada do crescimento na economia brasileira. E esse, então, de hoje, é mais um webinar do Grupo de Economia da Fundace, né, que tem, então, por título Federalismo Fiscal Brasileiro sob a ótica da teoria econômica. Esse grupo de economia da Fundace, ele é um grupo que faz uma série de pesquisas na área de finanças públicas, na área macroeconômica, da economia brasileira de uma maneira geral, das economias regionais também, é um forte atributo nosso aqui. E esse grupo também ele é responsável por um MBA à distância que a gente costuma promover aqui na Fundace, que é um MBA de economia para negócios, né, de economia para negócios no Brasil. Então, esse é o grupo com qual a gente conta, e o Sérgio é, então, um professor desse curso, desse MBA, é um professor também aqui da Faculdade de Economia da USP, e é um pesquisador desse núcleo. E é um especialista em finanças públicas, né? Ele fez seu doutorado, seu mestrado, seu doutorado nessa área, e é professor, inclusive, da cadeira de Economia do Setor Público aqui da Faculdade de Economia da USP, e a gente, então, tem a sorte, tem o prazer de ouvir o professor Sérgio nessa noite, certo? O professor Sérgio vai fazer uma apresentação e, ao longo dessa apresentação, talvez a gente possa intervir com algumas questões, mas principalmente ao final também ele vai estar aqui conosco respondendo algumas questões que eu espero que vocês aí enviem para nós. Durante esse período aqui, durante essas últimas 2 semanas, a gente também veio aqui dentro do nosso grupo, discutindo algumas questões nessa área federativa, que envolve a reforma tributária, que envolve a questão em todos os municípios, que envolve esses projetos de reforma que o ministro Guedes tem enviado, né? Então a gente já tem aqui também algumas discussões que a gente está tendo, que eu vou aproveitar também para colocar para vocês e ouvir um pouco a opinião do professor Sérgio sobre essas questões aqui ao final da sua exposição. Então, sem mais delongas, certo? Quer dizer, eu queria passar então a palavra ao professor Sérgio, agradecer ao professor Sérgio a sua disponibilidade de estar aqui conosco, certo? Quer dizer, e deixá-lo então à vontade para tratar do assunto. Ótimo. Obrigado, Amaury, pela recepção, e também é um prazer enorme estar aqui dividindo esse momento com você, e principalmente com as pessoas que estão nos acompanhando à distância. E como você bem mencionou, Amaury, a ideia desse webinar é falar um pouquinho sobre um tema que permaneceu de alguma forma adormecido nos últimos anos no Brasil. A gente passou basicamente os últimos meses dando muita atenção à reforma da Previdência, né, entre outras coisas,
mas apesar de ser um tema que permaneceu adormecido, é um tema, no mínimo, tão importante quanto a reforma da Previdência, eu diria. Primeiro ponto. Segundo ponto, acho que é um ponto que a gente ainda não conseguiu dar devida importância para ele, Amaury, que é esse problema que envolve federalismo fiscal no Brasil. Então, eu acho que esse é um tema que, eu diria até de uma forma um tanto quanto pode parecer irônico, mas para a gente realmente ter noção da importância desse tema, que mais cedo ou mais cedo a gente vai ter que tratar de uma reforma do sistema federativo brasileiro, né? Então, eu acho que um ponto importante dessa nossa discussão de hoje, Amaury, é que a reforma da Previdência está muito longe de resolver todos os problemas econômicos que nós temos. Ela é apenas uma pequena parte de um problema estrutural muito mais sério que nós temos, né? Então, o que a gente vai fazer um pouco aqui, Amaury, é o que eu, né, humildemente quero, né, trazer aqui para discutir com as pessoas que estão nos acompanhando, é falar um pouco do federalismo fiscal, um pouco do que se entende, né, o que é federalismo fiscal, e contextualizar um pouco com algo que, como você também mencionou há pouco, Amaury, foi um tema que surgiu no comecinho do mês, na primeira semana de novembro esse tema surgiu, que foi uma proposta do ministro Paulo Guedes de promover uma reforma do que ele chama de Pacto Federativo, né? E o que a gente vai tentar discutir um pouco aqui é essa reforma que ele está propondo, e de uma forma mais geral, o que é federalismo fiscal, a ótica da teoria econômica, né? Então, o que a gente quer fazer aqui, Amaury, é tentar trazer alguma fundamentação científica, né, formal, para um problema que faz parte da vida de todo cidadão brasileiro, e mesmo de pessoas que moram em outros países, porque o federalismo fiscal é uma característica muito comum de praticamente todos os países do mundo, né? Então, só para a gente contextualizar um pouco melhor, né, os nossos colegas que estão nos acompanhando, Amaury, essa proposta de emenda à Constituição que foi trazida pelo ministro Paulo Guedes envolve, né, diversos aspectos, né, da reforma, ou de uma reforma do Pacto Federativo, do sistema federativo brasileiro, e um dos itens que compõe essa proposta mais geral é a fusão de municípios considerados pequenos. Então, em particular, na proposta que está sendo, né, trazida pela equipe econômica, essa mudança envolveria os municípios considerados pequenos, com menos de 5 mil habitantes, e com baixa autonomia fiscal. O que a gente quer dizer com isso, Amaury? Baixa autonomia fiscal é aquele município que tem pouco fôlego financeiro. Basicamente, o grosso da receita da prefeitura, né, desses municípios são receitas que vêm de transferências ou do governo federal, né, melhor dizendo, do governo federal ou dos governos estaduais. Então, municípios com menos de 5 mil habitantes e com arrecadação própria inferior a 10% da receita total seriam fundidos, né? Hoje, Amaury, isso envolveria quase 23% dos 5.570 municípios que nós temos hoje no Brasil. Então, praticamente 1/4 dos municípios brasileiros, digamos, desapareceriam porque eles seriam unificados a outros já existentes, né? Então, isso tem um ponto importante que acho que nem todo mundo tem conhecimento disso, ou de alguma forma pode ter um conhecimento, digamos, superficial, mas em 1988, Amaury, que é quando, né, a nossa Constituição foi promulgada, nós não tínhamos 5.570 municípios, nós tínhamos 4.113, tá? Ou seja, em 13 anos, nós tivemos um aumento de 4.113 para 5.570, que é um aumento de 35%. Né? Ou seja, mais de 1/3 dos municípios que nós tínhamos em 88 foram criados do fim da década de 80 em diante. Tá? É um número muito alto, né? Como vocês devem imaginar, primeiro ponto. E o segundo ponto é que existem, digamos, motivos positivos para a criação desses municípios, naturalmente, caso contrário eles não teriam sido criados, mas o importante é que essa criação envolve uma série de aspectos, não vamos dizer exatamente negativo, né, Amaury? Negativo é uma palavra muito forte, mas da mesma maneira que existem benefícios, existem custos associados a essa expansão muito grande de municípios, né? Isso é uma primeira coisa. Segunda coisa curiosa, Amaury, é que enquanto nos últimos 35 anos a gente passou por um processo de criação de municípios, muitos deles a partir de fusão de municípios,
né? Alguns países, como por exemplo Suíça e Japão, estão passando justamente pelo processo contrário, que é um processo de fusão e não de desmembramento, né? Então o que a gente vai tentar, né, discutir um pouquinho aqui também nesse webinar é quais são os benefícios, né, de você criar novos municípios, mas também o que explica a fusão de municípios, né? Se existem países que passam por um processo parecido com o do Brasil, existem países que passam por um processo oposto ao que o Brasil tem vivido nos últimos anos, naturalmente que existem coisas boas e coisas não boas decorrentes dessas opções, né? Então, isso é uma coisa que permeia toda a economia, né? Que não existe nenhuma... praticamente tudo que se faz em economia, né, sempre tem uma consequência ruim, um efeito colateral, por assim dizer, né? E o que a gente, né, nessa discussão toda, quais são então esses motivos positivos, né, ou quais são as razões para a gente ter criação de novos municípios e quais são as razões para a gente ter fusão de municípios, né? Então, primeira coisa importante que eu acho que a gente precisa, né, colocar de forma bem clara para quem nos acompanha, a maioria, é a definição de federalismo, né? Então, o que é federalismo, ou o que a gente também chama formalmente de Estado Federal, né? O federalismo ou Estado Federal é um sistema político em que diferentes níveis de governo formam o que a gente chama de nação, né? Mas cada um desses diferentes níveis de governo conserva suas respectivas autonomias, ou seja, você tem diferentes níveis de governo que se aglutinam, se juntam para formar uma, entre aspas, nação, mas eles conservam suas autonomias. Essas autonomias se referem a diversas coisas, não só a aspectos da política fiscal, mas diversos outros aspectos que permeiam, né, a gestão do setor público. Então, por exemplo, no caso do Brasil, nós temos 3 níveis de governo: governo federal, governo estadual e o governo municipal. Mas existem países que têm outros níveis de governo, por exemplo, províncias, né? Isso é uma coisa que no Brasil não existe, mas em outros países existe, né? E no caso do governo, no caso do sistema federalista brasileiro, cada um desses 3 níveis de governo tem o seu respectivo chefe de executivo, presidente, governador e prefeito, e também tem suas respectivas casas legislativas. Então, no nível federal, nós temos 2 casas legislativas, a Câmara e o Senado, mas nos estados e nos municípios existe uma Câmara Legislativa, a Assembleia ou a Câmara de Vereadores, né? E, em geral, essa autonomia desses diferentes níveis de governo é estabelecida na Constituição do país, né? Então, por exemplo, especificamente em relação à política fiscal, alguns impostos são cobrados exclusivamente pelo governo federal, por exemplo, imposto de renda, imposto sobre produto industrializado é um imposto cobrado exatamente, Amaury, pelo governo federal. O ICMS e o IPVA, por exemplo, já são impostos cobrados exclusivamente pelos governos estaduais. E no caso dos municípios, o ISS-QN e o IPTU são então cobrados exclusivamente pelas prefeituras. Então, do ponto de vista da política fiscal, o federalismo ele envolve inclusive a definição de quem pode taxar o quê. Qual nível de governo pode taxar o quê, por exemplo. Mas existem países, isso é uma coisa bastante interessante, Amaury, que legislam sobre outras coisas, outros assuntos de forma diferente. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, posse de arma não é definido pelo governo federal. Então, estadual. Exatamente, bom ponto, Amaury. Então, cada estado pode legislar sobre posse de arma, né? No caso do Brasil, não. Posse de arma é uma legislação que vem do governo federal, não é cada estado que define, né? Então, acho que esse é o primeiro ponto importante para a gente começar, definir o que é federalismo fiscal, né? E dentro dessa discussão mais geral, que envolve federalismo fiscal, um processo pelo qual o Brasil passou recentemente, nos últimos anos, é o que a gente chama de descentralização fiscal, né? E o que é descentralização fiscal num arranjo federativo? Quando o governo central delega para os governos inferiores o poder decisório, né? Então, isso é uma coisa que aconteceu muito fortemente no sistema de saúde, né, Amaury? No passado, o SUS, que é o nosso Sistema Único de Saúde,
há não muito tempo atrás, ele se chamava SUDES, que era Sistema Único e Descentralizado de Saúde. Por quê? Porque o governo federal foi delegando para estados e principalmente municípios a provisão de serviços de saúde. Então, por exemplo, muito da provisão de saúde básica é provida pelos governos municipais, né? Ensino fundamental também, ensino infantil e fundamental, é um processo que se intensificou muito nos últimos anos de ser delegado para os governos locais também, ao passo que ensino médio, em geral, tem sido gerenciado pelos governos estaduais e o ensino superior, basicamente, provido pelo governo federal, né? Então, esse é um processo pelo qual o Brasil passou muito fortemente depois da Constituição de 88, porque no governo militar houve um processo reverso de centralização e com a redemocratização houve um processo inverso, então, de você distribuir para estados e municípios decisões que antes eram tomadas pelo governo federal, né? E o próprio processo de descentralização tem muito a ver com o processo de criação de novos municípios, certo, Amaury? Você que é um grande especialista no assunto, sabe disso melhor do que eu, inclusive. Qual que é a ideia? Existem diversos argumentos a favor da descentralização e que muitas vezes está realizado em conjunto com a criação de novos municípios, né? Então, um motivo importante, né, e principalmente do ponto de vista da economia como ciência, que é apontado para você promover a descentralização e, né, dentro da nossa motivação aqui, inclusive envolve a criação de novos municípios, é o fato de você ter países com características populacionais muito diferentes ao longo do território, né? Então, quando você tem países com características culturais, demográficas, geográficas, climáticas muito diferentes, é natural que a demanda da população por serviços públicos seja muito diferente ao longo do território. Então, nessas circunstâncias, é que a delegação de poderes do governo central para governos locais ganha importância justamente porque, ao delegar poderes para governos locais, essas diferentes demandas conseguem ser atendidas de forma mais eficiente, né? Então, por exemplo, uma pessoa que mora no sul do país, né? Vamos dar um exemplo do uniforme escolar, que é um exemplo que eu uso muito nas nossas turmas de graduação, Amaury. Então, a gente vai dar uniforme escolar para a criança, né? Uma criança que mora no sul do país precisa de um uniforme escolar muito diferente de uma criança que mora em Manaus, por exemplo, que é muito quente e muito úmido. Então, nessas circunstâncias, você provê bens públicos de acordo com a necessidade das regiões. Perfeito, Amaury. Essa é uma primeira explicação do porquê que a gente deveria descentralizar poder, né? Mas essa não é a única. Existe uma outra explicação, ou uma outra justificativa para a gente promover descentralização, que é promover competições entre regiões, né? Então, isso é uma coisa que, né, para os economistas faz parte da formação, é que a concorrência perfeita, ela gera uma coisa que os economistas dão muito peso, que é a eficiência, a exaustão na alocação dos recursos, né? E a ideia é que quando você promove a competição entre diferentes regiões, as diferentes regiões vão tentar fazer a melhor gestão possível para atrair a população para si, né? Então, isso é um processo importante que garante que essa competição entre diferentes municípios estimule prefeitos a praticarem uma boa gestão, justamente para atrair, por exemplo, fluxo migratório, não fluxo migratório única exclusivamente, mas, por exemplo, é natural que um empresário que queira fazer um investimento em uma certa região, ele vai escolher, por exemplo, em qual município vai fazer. Exatamente. Então, é natural que ele queira levar seu empreendimento, seu negócio, para uma cidade que seja mais bem gerida do que para outra. Então, a ideia é que quando o governo federal delega poderes para os níveis locais vão tentar fazer a melhor gestão pública possível, justamente para atrair não só fluxo de pessoas, mas também fluxo de empresas, né, entre outras coisas, né? Então, esse seria uma segunda justificativa importante do porquê que a descentralização pode melhorar a gestão pública, principalmente no nível local, no nível dos municípios, né? Agora, como a gente acabou de discutir, existem aspectos positivos, né? Existem pontos que que justificam ou embasam a decisão de descentralizar,
mas todo o processo de descentralização envolve custos, portanto, envolve coisas importantes que devem ser consideradas, né? Então, a gente até já falou superficialmente no começo do webinar, Amaury, mas um ponto importante a ser pensado nesse processo de descentralização é sobre quais níveis de governo devem ser responsáveis por diferentes serviços públicos, né? Então, por exemplo, coleta de lixo é administrado localmente, né? Provisão de saneamento, água tratada também é uma decisão que fica a cargo dos municípios, né? Então, todo o processo de descentralização precisa deixar muito claro qual nível de governo é responsável não só por taxar o quê, como a gente já mencionou, mas também é responsável por prover o quê, né? Então, como a gente falou no caso de educação pública, diferentes níveis de educação são providos por diferentes níveis de governo, né? Isso é uma coisa importante que precisa estar clara. Caso contrário, caso essas responsabilidades não fiquem postas de forma clara, você corre o risco de ter buracos, por assim dizer, na provisão de serviços públicos. Então, pode ser que algum serviço público importante não seja provido porque as normas que regem esse processo de descentralização não estão claras. Esse é um primeiro ponto importante para se considerar, né? O outro, como a gente acabou de mencionar, Amaury, envolve a própria taxação. Quem pode taxar o quê, né? Na Constituição brasileira está muito claro quem pode taxar o quê, né? Alguns impostos são cobrados exclusivamente pelo governo federal, outros pelos estaduais e outros pelos municipais. Caso isso não seja colocado de forma clara, abre-se espaço também para que haja buracos, e aí ou você pode correr o risco de não taxar tudo que pode ser taxado, e portanto o setor público acaba perdendo receita, Amaury, mas também você ter um problema que é até mais sério, que é você ter duplicidade de taxação, né? Ou seja, a gente já tem uma característica muito forte no nosso sistema tributário, que é a alta carga tributária, certo, Amaury? Caso as normas da descentralização não deixem claro quem pode taxar o quê, qual nível de governo pode taxar o quê, só corre o risco de aumentar e ter um sistema tributário mal gerido, mal orquestrado, né? Esse é um segundo ponto importante que precisa ser sopesado num processo de descentralização, né? O outro caso envolvendo descentralização e política fiscal, quem pode tomar empréstimo. Então, no caso do governo brasileiro, Amaury, por exemplo, a emissão de título da dívida é basicamente um direito que só o governo federal pode explorar, né? Os governos locais não têm essa alternativa. O que implica, então, que, do ponto de vista da gestão de arrecadação, os municípios e estados não têm um instrumento que o governo federal tem em mãos, né? Então, isso naturalmente implica que os municípios e os estados têm menos liberdade para gerir sua política fiscal, em particular política de arrecadação, ao lado da receita fiscal. Por outro lado, implica também que você, de alguma forma, controla o endividamento dos estados e municípios. Se eles não podem, por exemplo, emitir títulos da dívida, naturalmente que isso limita, né, o potencial. Exatamente. Então, limita o potencial o potencial e principalmente a possibilidade de você ter dívidas explosivas, né? Que foi o que aconteceu no passado, né? Quer dizer, a gente já tinha uma possibilidade de dívidas estaduais que explodiram, e no processo de renegociação dessas dívidas que se botou limites aos endividamentos de estados e municípios. Exato, perfeito, Amaury. Muito dessa limitação está inclusive contida na própria Lei de Responsabilidade Fiscal, que é uma lei que, se a gente olhar para o histórico brasileiro, é uma lei relativamente recente, né? E que gerou como resultado importante justamente um controle mais rigoroso, né, do endividamento de estados e municípios. E um último ponto importante que precisa ser sopesado no processo de descentralização é as transferências fiscais. Então, por exemplo, no caso do sistema federativo brasileiro, os estados recebem do governo federal uma transferência que vem via fundo de participação dos municípios e os estados também. Então, uma parte significativa da arrecadação de imposto de renda e de imposto sobre produto industrializado alimenta o fundo de participação de estados e fundo de participação de municípios,
E as receitas que os municípios recebem via Fundo de Participação de Municípios muitas vezes representa a principal parte da receita, de toda a receita que o município recebe durante um certo exercício. Então, isso tem muito a ver com a motivação do nosso webinar, Amaury. Existem muitos municípios que a arrecadação própria representa menos de 10% da receita total. Ou seja, os outros 90% são basicamente receitas de transferências federais e também estaduais, porque os municípios, além de receberem repasses do Fundo de Participação dos Municípios, recebem também uma parte das receitas de IPVA e ICMS. Então, muitos municípios brasileiros sobrevivem basicamente em função das transferências. Então, essa discussão sobre quem tem que transferir para quem e quanto tem que transferir para quem exatamente, Amaury, é um elemento chave que precisa estar muito bem colocado, essas normas precisam estar muito bem colocadas no processo de descentralização, né? Agora, a gente falou um pouquinho de pontos que, né, devem ser pensados no processo de descentralização, e da mesma forma que existem esses fatores que a gente acabou de discutir, também existem fatores limitantes para um processo de descentralização. Tem muito a ver com a discussão que a gente estava fazendo até agora, Amaury. Então, um ponto importante é em relação à possibilidade de você explorar ou perder, que a gente chama de ganhos de escala. Então, da mesma maneira que descentralizar permite que o governo consiga atender preferências específicas de regiões ou de populações diferentes, isso naturalmente gera um custo que é o que a gente chama, os economistas chamam de deseconomia de escala ou perda de escala, né? Então, eventualmente, para o governo, voltando no exemplo do uniforme das crianças, Amaury, seria muito mais barato para o governo promover uma grande compra centralizada de uniformes escolares do que ter vários governos comprando quantidades pequenas de uniforme em cada região. Isso é um nítido trade-off que, para economista, é uma das palavras que o economista mais usa, é justamente a palavra trade-off, que é o ganha-perde, né? Então, quando você promove um processo de descentralização para atender preferências específicas de populações ou regiões diferentes, você está sujeito a perder ganho de escala, tá? Isso tem um pouco a ver, não tem diretamente a ver, mas tem a ver com uma coisa que envolve essa proposta de emenda à Constituição discutida pela equipe econômica, que é o fato de que, para cada município que você cria, você é obrigado a criar uma prefeitura, uma Câmara Municipal e todos os gastos que essa burocracia exige, né? Então, você, no mínimo, vai ter que contratar servidores públicos para fazer essa prefeitura funcionar, né? Por exemplo, Amaury, pelas normas, pela legislação brasileira, os municípios pequenos podem ter 9 vereadores, né? Ou seja, você precisa criar 9, por menor que o município seja, ele pode ter 9 vereadores, né? Ou seja, você precisa cria-se todo um custo associado a esses 9 vereadores, né? Eventualmente, uma cidade pequena não precisa ter um número tão grande de representantes, né? Então, conforme você cria municípios, você naturalmente cria uma estrutura que envolve custos fixos muito pesados, né? E caso esses municípios fossem fundidos a outros, naturalmente que essa estrutura esses toda... ganhos disso. Exatamente, Amaury. Então, não dá para dizer o que é melhor ou o que é melhor, certo, Amaury? Porque da mesma maneira que, caso municípios fossem fundidos, gerariam uma economia de recursos, né? Você correria o risco de não conseguir atender bem interesses de diferentes grupos da sociedade. Então, esse é um ponto importante, tá? A outra questão diz respeito a externalidades, né? Então, quando você... Só para deixar todo mundo, né, todo mundo poder acompanhar bem a apresentação, externalidade é quando um indivíduo pratica uma ação que gera uma consequência para outro indivíduo e ninguém assume o custo disso, principalmente no caso de externalidade negativa, né? Então, a externalidade negativa ela é um problema porque um agente pode causar um dano, uma consequência ruim para outro agente e ele não assume os custos disso. Digamos, fica por isso mesmo, né? Ele não assume as consequências que o ato dele causou para outro agente, principalmente se for uma externalidade negativa, né? Então,
todo o processo de descentralização precisa levar em conta o fato de que, por exemplo, quando a gente cria novos municípios, é possível que essa criação de municípios gere consequências negativas para os vizinhos. Exatamente, Amaury. E isso não seja levado em conta, né? Então, por exemplo, imagine, por exemplo, 2 municípios tentando atrair uma fábrica para a sua cidade, né? Um município consegue atrair e, por exemplo, essa fábrica comece a emitir poluentes para outras regiões cidades da região, né? Esse município que está sediando a empresa está recebendo um benefício positivo de a empresa se instalar lá, gerar empregos, gerar arrecadação, mas ela não está assumindo todo o custo derivado, por exemplo, da emissão de poluentes causada por essa empresa, né? Então, nesse caso, seria necessário, da mesma maneira que se constitui o processo de descentralização, seria importante também que as normas definissem bem quem deve assumir as consequências, quem deve, melhor dizendo, custear ou assumir o lado ruim, né, dessas ações, no caso as externalidades, né? Outro ponto importante que precisa ser levado em conta é o que a gente chama de definição espacial e jurisdicional da localidade, né? Então, isso é um problema muito interessante, Amaury, em regiões metropolitanas. Região metropolitana tem uma característica que termina uma cidade, começa a outra e a rua é a mesma, por exemplo, porque existe uma coisa que chama conurbação, né? Mais de uma cidade, as cidades se aglomeram e na prática elas formam uma coisa única, né? Então, esse exemplo que eu também gosto de usar muito, Amaury, com os nossos alunos, por exemplo, imaginem a divisa entre São Paulo e Osasco. A divisa entre São Paulo e Osasco não existe, é uma coisa só, né? E imaginem que a Prefeitura de São Paulo tem que fazer uma licitação para contratar serviço de coleta de lixo, né? Bom, a coleta de lixo vai ser feita só até onde vai o município de São Paulo. O município vizinho já é Osasco, então significa que a coleta de lixo vai parar em algum ponto da rua, por exemplo, né? Mas, naturalmente, que dado que a empresa já está coletando, seria muito mais econômico ela continuar coletando, né? Rua. Exatamente. Mas, pelo fato de serem municípios diferentes, essa coleta pode ser feita de forma ineficiente, em última instância, de uma forma muito mais custosa para o cidadão do que poderia ser caso esses municípios, por exemplo, fizessem um consórcio para promover uma coleta conjunta. Então, isso que a gente está discutindo, Amaury, pode ser uma coisa aparentemente muito teórica, mas isso explica muito por que alguns municípios brasileiros promovem consórcios para a provisão de serviços de saúde pública, né? Então, qual que é a ideia aqui? Você pode ter um município muito pequeno que precise comprar um equipamento super caro para prover um certo tratamento médico. Né? Exatamente, um hospital de grande porte, para atender uma quantidade muito pequena de pessoas. Então, seria interessante, o que é uma alternativa? Mais de um município se fundir para rachar os custos desse hospital ou de um certo tratamento caro e diluir os custos e garantir que as pessoas sejam atendidas, né? Então, o processo de descentralização em última instância, Amaury, envolve uma boa capacidade de interação entre os municípios, né? Então, da mesma maneira que os municípios devem competir entre si para garantir, né, da mesma maneira que o processo de descentralização envolve a competição entre os municípios, essa competição precisa ser feita com cuidado também para garantir que essa boa interação entre os municípios aconteça a contento, né? Então, acho que esses são aspectos importantes da descentralização que precisam ser considerados, certo, Amaury? Que eu acho que a gente, apesar de ter aprendido muito com isso ao longo dos últimos anos, né, aprendendo muitas vezes na própria prática, né, eu acho que ainda há muito a se fazer, principalmente se a gente levar em conta aquilo que a gente mencionou há pouco, que é a necessidade da gente pensar numa reforma do sistema federativo, né? E aí, continuando um pouco a nossa discussão, Amaury, da mesma maneira que existem lados positivos da descentralização, existem também aspectos negativos, né? Um ponto que é bastante discutido na economia é uma coisa que se chama Flypaper Effect. Qual que é essa ideia do Flypaper Effect? Como a gente mencionou durante a discussão aqui, Amaury, os municípios basicamente recebem receitas
obtêm receitas próprias, receitas de taxação própria, por exemplo, IPTU, ISS-QN, mas eles também recebem transferências. Né? Qual que é o, digamos, problema disso? É que quando o município ele arrecada ISS-QN ou arrecada IPTU, ele precisa assumir os custos de fazer a arrecadação. Né? Então, ele obtém a receita assumindo um custo de fazer a taxação. Quando ele recebe a transferência, ele basicamente assume só o benefício, mas ele não assume custo nenhum. Quem assumiu o custo de arrecadar essa receita ou é o governo estadual ou é o governo federal que arrecadou, assumiu os custos de arrecadar e repassou para os municípios. Né? Então, qual que é o problema que esse conceito flypaper, aqui esse conceito flypaper effect remete? É a ideia de que os gastos locais, no caso os gastos das prefeituras, são muito sensíveis, são mais sensíveis à receita de arrecadação são muito mais sensíveis a receitas de transferências, do que a receita de arrecadação. Então, qual que é a ideia? Se a prefeitura recebe R$1 de transferência, ela vai gastar muito mais do que se ela recebesse esse R$1 via arrecadação própria. Por quê? Porque ela, quando recebe a transferência, ela não assumiu o ônus de taxar. Digamos, é um dinheiro que veio a custo baixo. Como os municípios brasileiros, em sua grande maioria, são dependentes, muito dependentes de transferência, isso significa então que eles têm uma propensão a gastar muito alta e maior do que gastar a receita própria. Né? Você tem um custo político de arrecadar, então eles acabam gastando à vontade. Exatamente, Amaury. Você tocou num ponto super importante. Quando a gente fala que os municípios não assumem o risco, o ônus de arrecadar, não é só o ônus de manter o sistema arrecadatório, mas é o próprio ônus político. Né? Então, para um prefeito que recebeu uma transferência, ele não teve que olhar para a cara de insatisfação, por assim dizer, do município falando, puxa, eu pago um IPTU caro, eu pago um ISS-QN caro. Então, o estímulo para ele gastar um dinheiro que vem de transferência é muito maior do que o estímulo que ele tem a gastar a receita derivada de taxação, de esforço arrecadatório próprio. Né? Então, esse é um problema que existem diversos artigos para o Brasil, Amaury, que mostram que realmente o gasto público local brasileiro ele tem essa tendência a expandir. Né? Por quê? Porque os municípios recebem muitas transferências e a partir daí a tendência é realmente gastar, porque, de novo, ele não assumiu o ônus da arrecadação. Né? Isso é um problema seríssimo no Brasil. A gente, de novo, tem muitos municípios pequenos, que não assumem, que não têm taxação própria, ou têm uma taxação própria muito pequena, recebem o grosso da sua receita via transferências e têm um estímulo a gastar. Tá? Eles não têm estímulo a poupar, eles têm basicamente um estímulo a gastar, Amaury. Isso é um problema seríssimo que uma boa reforma do sistema federativo brasileiro deve considerar, deve pensar. Tá? O outro problema que a literatura econômica aponta para um processo de descentralização, Amaury, é o que a gente chama de fiscal common pool, ou um poço comum de recursos públicos. Então, o caso típico brasileiro é o Fundo de Participação dos Municípios, Amaury. Então, o Fundo de Participação dos Municípios ele é alimentado basicamente por receita de imposto de renda e IPI, como a gente já mencionou nesse webinar. E então o município ele recebe o recurso, mas ele não assume o ônus de taxar e alimentar o fundo de participação. Então ele basicamente recebe e não assume o ônus de arrecadar e alimentar o fundo. Então basicamente é um recurso que vem sem que o município tenha que fazer grande esforço no sentido de contribuir com esse fundo. Né? Então qual que é o problema? Numa circunstância dessa, Amaury, é natural que haja incentivo para a criação de novos municípios. Né? Um município novo sendo criado, ele vai ser alimentado com recursos do fundo. Né? Tanto é que existem vários municípios cuja criação está em tramitação junto ao governo federal. Se eu não me engano, Sérgio, se eu posso estar errado, mas me lembro que teve uma época que, como esse fundo de participação que você chama atenção, ele tinha um valor mínimo para os menores municípios, né? Então, vamos dizer, um município pequeno de 1.000 habitantes, vamos supor, ele receberia um valor mínimo de recursos, né? Que mesmo que se esse município tivesse a metade dos
dos habitantes, ele continuaria recebendo esse valor mínimo. Então, é relativamente inteligente para o município, principalmente para os políticos desse município, certo? Ele se dividir em dois. Então, eu tenho um município de 1.000 pessoas, vamos dizer assim, que receberia o valor mínimo, que vamos supor que é de R$1.000. Né? Então, ele lá recebe R$1.000 e tem 1.000 pessoas ali. Mas ele pensa, fala, mas se eu me dividir em dois, eu passo a ter 2 municípios de 500. E cada um desses 2 municípios vão receber um mínimo, e o mínimo é R$1.000. Então, aquele município de R$1.000 que recebia de 1.000 habitantes que recebia R$1.000, agora ele se dividiu em 2, continua sendo 2 municípios de 500 cada um, só que agora cada um recebe 1.000. Portanto, aquele município passa a receber R$2.000, certo? Então, isso foi um enorme estímulo à criação de municípios muito pequenininhos, certo? Quer dizer, no lugar de você dividir aqueles municípios grandes, que tem muita essa diferença de regiões, aqueles municípios no meio da Amazônia, de um lado do rio, do outro lado do rio, um município tem, né, que são essas regiões que estão falando, você dividiu, na verdade, no Brasil, municípios que eram muito pequenos, certo? Por conta dessa tragédia dos comuns, aí, se pegar esse dinheiro que está ali, né, eu vou dividir em 2 e não ponho nada lá dentro mesmo, né, certo? Quer dizer, só me beneficio, não sei se eu estou correto. Certo? Não, mas o ponto a sua leitura está corretíssima, Mauri. É um problema que, digamos assim, para a pessoa que está nos acompanhando, né, à distância, fica parecendo que é meramente um interesse oportunista. Mas a questão é que vai muito além disso. É que o sistema federalista brasileiro dá estímulos para isso. Então, do ponto de vista de uma prefeitura que tem um distrito, por exemplo, é natural que ela... Né, exatamente. Então, assim, esse é só mais um exemplo, um ótimo exemplo, Mauri, de que realmente é necessário a gente repensar o nosso sistema federalista brasileiro, porque esse estímulo à criação de novos municípios vai continuar, e a não ser que a gente estimule a criação, mas também garantindo que os municípios tenham suas próprias fontes de arrecadação, esse problema de fiscal common pool é um problema muito sério mesmo. Então, na literatura econômica, né, na teoria econômica, a gente chama isso de tragédia dos comuns, como você acabou de mencionar, Mauri, que é quando os indivíduos têm incentivos a exaurir a utilização de um recurso comum, né? Principalmente quando o custo de você auxiliar na manutenção desse recurso é muito baixo, né? Então, quando você contribui pouco e pode se beneficiar desse recurso, a tendência é você do ponto de vista egoísta, né, individual, é natural que os municípios tenham um incentivo a recorrer a esse fundo, né? Então, isso é uma coisa que eu acho que, digamos assim, a gente aprendeu a duras penas, porque o sistema federativo brasileiro é relativamente novo, né? Então, muitos desses problemas que a gente tem enfrentado agora são problemas que, a duras custas, foram surgindo nos últimos anos. A gente foi começando a ter noção do tamanho desse problema só com a Constituição funcionando na prática, né? Isso é um problema muito sério, né? Um outro problema que envolve federalismo fiscal, além de Flypaper Effect e Fiscal Common Pool, é o que a gente chama de Soft Budget Constraint, ou restrição orçamentária fraca. O que é o problema aqui, Amaury? Essa é uma coisa que no Brasil a gente já observou diversas vezes ao longo da história, que é quando o governo federal precisa socorrer governos estaduais e federais com situações de dificuldades fiscais, né? Então, a ideia quando, em teoria, né, um estado ou um município deveria sobreviver com seus próprios recursos, né? E caso ele entrasse em crise fiscal, ele deveria encontrar formas de gerenciar essa crise, né? O problema do Soft Budget Constraint surge quando os municípios e os estados têm alguma expectativa de que, caso eles entrem em crise fiscal, eles vão ser socorridos pelo governo federal. Então, naturalmente, que numa circunstância dessa, um prefeito ou mesmo um governador tem um estímulo menor a gerenciar as suas contas com cuidado. Porque a ideia bom, se eu me endivido, eu tenho lá o governo central que me ajuda, que vai me prover um auxílio financeiro e assim por diante. Isso é uma coisa que é recorrente, né, na história econômica brasileira. Você é um gigante em história econômica brasileira, Mauri, você sabe disso
né? Diversas vezes a gente passou por situações como essa. Na década de 90, por exemplo, o governo federal promoveu uma, ou se eu não estiver enganado, 2 grandes renegociações de dívida dos estados e municípios, justamente para promover esse auxílio financeiro. Caso contrário, esses estados e municípios quebrariam do ponto de vista fiscal, né? E o problema é que quando você provê esse auxílio, você está sinalizando para o município o seguinte: olha, da próxima vez eu vou voltar a fazer de novo, né? Exatamente, se eu quebrar de novo, o meu pai, o governo federal, vem e me ajuda de novo. Então, do ponto de vista do governo federal, né, que acaba sendo o provedor desse auxílio, por um lado, é muito custoso ele, digamos assim, testemunhar um governo estadual ou federal quebrado, porque no mínimo é a população desse estado ou município que vai arcar com as consequências, né? Então, naturalmente, o governo federal tem um custo muito grande de não prover o auxílio. Por outro lado, quando ele provê o auxílio, ele dá justamente estímulo para que esse estado ou município à frente não cuide bem das suas contas públicas, né? Então, esse é um problema que é bastante sério e que envolve um custo, não vamos dizer nem que é um custo político, né, Mauro? É um custo administrativo muito pesado e que também, no caso do Brasil, a duras penas a gente vivenciou isso, principalmente depois da Constituição de 88, que os municípios e os estados ganharam mais autonomia fiscal. A gente teve que lidar com esses problemas de forma mais contundente, né? De certa maneira, a lei de responsabilidade fiscal, ela vem tentar coibir um pouco esse tipo de problema. Você que já estudou tanto ela, ela tem teve alguns efeitos positivos, mas ainda não resolveu completamente a situação, né? Esse ponto é importante, Amaury, já que a gente está tocando no assunto, né? A lei de responsabilidade fiscal, entre outras coisas, define o seguinte, que a despesa de pessoal dos municípios não pode ultrapassar 60% do que a gente chama de receita corrente líquida. Ou seja, basicamente do grosso da receita de um município, que é essa que a gente chama de receita corrente líquida, os municípios podem gastar no máximo 60% com o pessoal, né? Em teoria, essa lei tem um objetivo importante, que é, antes da instituição da lei de responsabilidade fiscal, a gente tinha muitos municípios, Amaury, que gastavam 95% da receita com pagamento de funcionários públicos. Mas eram poucos municípios. Eram poucos. Existiam muitos casos, mas perante o total de municípios eram casos pontuais. Quando o governo federal colocou em prática a lei de responsabilidade fiscal, ele sinalizou para os municípios assim: você pode gastar até 60%. Não tem efeito contrário. Exatamente. Então, aqueles poucos que estavam acima realmente diminuíram, mas o grosso dos municípios que gastavam menos convergiu para 60. Então, o que aconteceu? Todo mundo convergiu para os 60. Então, alguns poucos economizaram. Mas o efeito para os outros foi de expandir gasto com o pessoal, até esse limite de 60%. Você vê, quando você quer fazer uma lei de restrição de gasto, você acaba promovendo mais. Exatamente. Gasto, né? Então você tem que tomar muito cuidado quando você desenha essas legislações, porque, como você disse, tem um efeito que pode ser positivo, mas sempre tem que tomar cuidado com um efeito que a gente talvez não espere, que seja negativo. Exatamente. Nessa questão federativa é muito complicado esses elementos. E o que é importante, Amaury, é que funcionário público você não pode mandar embora, né? Então, quando a receita cai, em teoria você deveria diminuir o gasto para cumprir os 60%, mas você não pode cortar gasto com o pessoal de uma hora para outra. Você não pode demitir, desligar funcionário público. Então, para esses municípios que convergiram para 60%, que é o caso da maioria dos municípios do Brasil hoje, ficar ali perto dos 60% é muito perigoso, né? Qualquer crise de arrecadação que aconteça, por exemplo, nos últimos 15, 14 anos, os municípios sofreram mais de uma vez reduções significativas na receita de repasse do próprio Fundo de Participação de Municípios, entre outros. Então, esses municípios tiveram muita dificuldade, por quê? Porque você não pode cortar pagamento de funcionário público, então você tem que manter o pagamento do funcionário público e tem que cortar de outras áreas. Investimento público, em geral, é o que mais sofre, porque é o primeiro a sofrer o corte, né?
E outro ponto importante que envolve descentralização, e inclusive o próprio processo de criação de municípios, Amaury, é você criar uma burocracia muito grande, né? Essa é uma área de discussão que é tratada por uma linha de pesquisa super interessante em economia que se chama Teoria da Escolha Pública, né? Que aborda especificamente esse problema que a gente chama de burocracia, né? Então, o que é a burocracia? A burocracia é uma estrutura que o governo gera que não tem o fim explícito de gerar benefício para o cidadão, e ela é constituída basicamente com interesse com o objetivo de atender o interesse do próprio político, por exemplo, né? Então, quando a gente cria novos municípios, todo um sistema que faça um bom controle da gestão pública acaba sendo necessário para evitar que o governo haja os administradores públicos hajam em interesse próprio, né? Então você precisa ter, por exemplo, todo um sistema jurídico que puna muito fortemente, né, casos de má gestão. Porque nesses casos específicos, naturalmente, mas existem muitos casos que essa ideia de que o governo está sendo gerido, né, em benefício do próprio governante, infelizmente a gente tem muitos casos no Brasil, Amaury. Isso é uma coisa que envolve não só o sistema federativo em si, mas envolve todo o sistema jurídico, né? Vai muito além de ser um problema meramente, né, de descentralização, tá? Então, eu acho que esses são pontos que são muito importantes, Amaury, especificamente sobre descentralização. E, né, voltando para o problema que a gente tratou no começo da apresentação, eu acho que a ideia desse webinar foi chamar a atenção para o fato de que reforma da Previdência é só uma pequena parte de todo um processo de reformas administrativas que a gente precisa realizar, né? Ou a gente realiza essas reformas com rapidez, ou a gente vai continuar patinando no crescimento, Amaury. Então, eu, por exemplo, sou de uma geração, Amaury, que eu nunca vi o Brasil crescer por 5 anos seguidos. O Brasil, a minha geração viu o Brasil crescendo. Cresce 1, 2 anos, aí no terceiro ano tem uma recessão. Cresce mais um ano, tem outra recessão. Então, assim, ou a gente faz essas reformas, elas são custosas, é verdade, a reforma da Previdência é só um exemplo de uma reforma muito custosa, mas ou a gente faz essas reformas, Amaury, ou toda a administração pública brasileira está fadada a não só não contribuir, mas eventualmente até mesmo prejudicar o crescimento econômico, né? Então, eu acho que esse é um ponto importante que, infelizmente, a gente ainda não está dando a devida atenção. A gente tem discutido muito a reforma da Previdência, reforma tributária é uma coisa que está começando o governo está começando a colocar isso trabalhar nisso de forma mais aguda, mas eu acho que a reforma do sistema federativo é no mínimo tão importante quanto essas outras reformas, Amaury. Sérgio, só para te fazer uma coisa que a gente tem discutido aqui nesse período recente, né? Como você disse, certo? Quer dizer, quando a gente fala da reforma da coisa pública no Brasil, ele passa por essa reforma federativa, certo? Porque a coisa pública no Brasil, como você meio colocou, ela está dividida em 3 níveis, tem as nossas especificidades. E toda vez que você vai fazer alguma mudança na reforma, na reforma das coisas públicas, dos gastos e das receitas, tá certo? Você se depara com essa questão da federação. Mas no caso, o ministro Guedes, ele chamou bastante a atenção porque ele levantou essa lebre da criação dos municípios, de um processo de fusão dos municípios. Mas, só para te ouvir um pouquinho, que a gente tem um pouco de tempo ainda, quando a gente, apesar das discussões, quando a gente faz as discussões, por exemplo, de reforma tributária, a gente está discutindo se vai juntar os ICMs com os IPIs, se a CPMF volta, se ela não volta, etc. Dá a impressão, tá certo, muitas vezes, que essa questão federativa não entra no jogo. Mas eu acho que, se você já colocou aqui, que talvez um dos maiores entraves a qualquer mudança na reforma, qualquer reforma tributária, também passa pela questão federativa, porque se você muda um imposto,
né, você muda automaticamente o sistema de transferências, tá certo? Quer dizer, praticamente todos os impostos tradicionais brasileiros estão ligados a sistemas de transferências para estados e municípios. Quando você muda o determinado imposto, você está mudando também a arrecadação ou dos municípios, ou dos estados, ou do governo federal. E isso impacta até que ponto esse estado, esse município pode fazer os gastos que ele tem atribuições. Então, a reforma tributária, a gente muito discute se é bom cobrar um ICM, se é bom voltar numa CPMF, discute muito essa complexidade do sistema tributário, né? Mas, se eu entendi bem o que você está colocando, né, a questão federativa é um dos maiores nós na própria reforma tributária, independente de a gente estar falando em outras questões, como a LRF, a criação dos municípios, etc. Dentro da reforma tributária eu tenho um problema sério que é o federativo. É isso? Está corretíssimo, Amaury. Isso é uma coisa, inclusive, que explica por que a reforma tributária não anda. Porque enquanto ela não tiver... na prática, a gente pode colocar da seguinte forma, Amaury. A reforma tributária e a reforma do sistema federativo tem que andar junto. É uma coisa só. Grosseiramente falando, é uma coisa só. Então, é natural que, por exemplo, mudanças na tributação do ICMS, você vai tributar o produto onde ele é produzido ou onde ele é vendido, né? Então, estados que têm uma atividade industrial muito forte, né, vão ter os estados, governadores de estados com perfil de atividade industrial muito forte, naturalmente vão ter um tipo de interesse, né? Os outros estados não, né? Então, como a gente falou na apresentação no webinar, Amaury, o sistema federativo envolve quem taxa o quê e quem repassa para quem, né? Quando você fala quem taxa o quê, você já está falando de tributação. Então, esse é um problema que... por isso que eu falei que a reforma do sistema federativo, eu acho que ela é no mínimo tão importante quanto a previdenciária, no sentido de que você está trabalhando mexendo no interesse, né, de diversos governadores, e principalmente de 5.570 prefeitos, que vão ter os seus recursos alterados. Né? E você não consegue imaginar uma reforma tributária que não diminua a arrecadação do governo federal, diminua a arrecadação de 27 estados e diminua a arrecadação de 5.000 e bolinha de municípios, certo? Quer dizer, é uma equação que não tem solução. Alguém vai ter que abrir mão de alguma coisa. Exatamente. Né? Como o próprio nome diz, né, Amaury, reforma, em geral, envolve alguém perder, né? Ou então envolve a gente perder no curto prazo para ganhar no longo prazo. Né? A reforma previdenciária, acho que é o exemplo mais claro disso. A gente vai ter que fazer um sacrifício de curto prazo para garantir que as gerações futuras consigam receber os seus benefícios. Eu acho que a reforma do sistema federativo e do sistema tributário envolve muito disso, Amaury. Infelizmente, alguém vai ter que perder em função de um interesse maior, que é o interesse do país como um todo, inclusive o interesse das gerações futuras. Né? A gente está colocando, querendo ou não, né, Amaury, tem o interesse de gente que ainda nem nasceu, ainda vai nascer, mas o interesse dessas gerações futuras, né, certamente está envolvido nisso. Né? Então, a gente tem um desafio muito grande. Eu acho que, apesar da gente ter desafio grande, num desafio muito grande, eu acho que as consequências são muito positivas. Né? Eu acho que a gente tem que olhar a dificuldade, mas também entender que se a gente conseguir fazer uma boa reforma, de novo, tanto do sistema federativo como do sistema tributário, eu acho que a gente cria condições estruturais totalmente diferentes em torno das quais o Brasil pode crescer. Né? Então, acho que uma coisa a gente pode dizer, Amaury, a gente tem uma Constituição, tem um sistema federativo, a gente convive com ele aí já há 35 anos, um pouco mais até, e ele foi suficiente para sanar problemas como pobreza, desigualdade de renda, desigualdade regional? Pode ter resolvido um pouco, mas esses problemas ainda persistem. Né? Então, isso é um indicativo de que alguma coisa precisa ser corrigida, Amaury. E eu acho que esse é um ponto que realmente merece uma discussão muito cuidadosa. Envolve o interesse de muita gente. Só para fechar aqui, vamos voltar à questão da criação dos municípios, certo? Da proposta do fechamento dos municípios, né? Como é que você viu o formato como foi encaminhado, certo? Porque, no fundo, você teve uma legislação
que acabou estimulando a criação desses municípios, né? E agora você está querendo voltar atrás. A reação, por parte, obviamente, dos prefeitos não foi positiva, né, certo? O que seria óbvio, né? Então, ou seja, você não está ofertando estímulos, você está, no fundo, impondo uma volta atrás. Não sei como é que você viu a forma. Quer dizer, só para te dizer, me parece que o encaminhamento do Guedes é muito interessante para colocar a questão da federação no olho do furacão e botar essa discussão do jeito que a gente está fazendo aqui. Mas, em específico, essa questão do fechamento dos municípios, como é que você vai ver a reação e como é que você vê o futuro dessa discussão? Eu acho que você foi muito perspicaz, Amaury, porque eu acho que o objetivo do governo foi justamente esse. Levantar a bola e falar, olha, temos um problema, precisamos pensar sobre isso. Né? Obviamente que isso vai envolver muita discussão no Congresso, tem no mínimo o interesse de 5.570 pessoas, que são os 5.570 prefeitos brasileiros. Então, ou assim, pelo menos um terço deles que são dos pequenos. Exatamente. Então, enquanto vai ter prefeito falando, não fecha o meu município, vai ter prefeito falando, olha, dependendo do que eu ganhar com isso, eventualmente eu estou interessado em receber um município. Receber, exatamente. Mas eu acho que, olhando pelo lado positivo, eu acho que o governo fez bem em... talvez essa é uma coisa importante, assim, acho que nem todo mundo sabe que a gente tem esse problema, Maurício. E o fato dele ter lançado isso vai, de alguma forma, servir como se fosse a reforma da Previdência. Na reforma da Previdência, muita gente se opôs. Mas a partir do momento que o governo sinalizou que, olha, ou a gente reforma ou o sistema quebra, acho que as pessoas que antes tinham forte oposição à reforma tributária, hoje encaram a reforma previdenciária, hoje encaram a reforma previdenciária de outra forma. Eu acho que com a reforma do sistema federativo, a ideia deve ser parecida. Então, Sérgio, a gente está aqui no final aqui do nosso processo, certo? Eu queria... deixa eu ver se tem algumas perguntas aqui. Estou olhando aqui as perguntas. Eu não estou recebendo aqui no tablet. Não sei se alguém... Deixa eu ver se eu acho aqui as perguntas aqui no tablet. Como a gente já está caminhando alto, certo? Quer dizer, eu vou te pedir um favor, Sérgio, certo? Quer dizer, eu não estou localizando as questões aqui, certo? Não sei se o pessoal do apoio pode me ajudar, certo? Mas eu te pergunto se você pode se comprometer conosco, certo? De a gente receber essas perguntas e mandar por e-mail para os nossos colegas que fizeram as perguntas, se a gente consegue, vamos dizer assim, localizar, porque aqui no meu tablet aqui eu não estou localizando as perguntas. Aqui, agora achando, certo? Quer dizer, o Alexandre Silva está fazendo uma pergunta aqui, assim, a proposta de emenda à Constituição do novo Pacto Federativo, apresentado pelo governo federal, pode resultar na extinção de 1.200 pequenos municípios a partir de 2025. De acordo com a proposta, as prefeituras terão até 30 de junho de 2023 para provar que arrecadam em impostos ao menos 10% de suas receitas totais. Caso esse limite não seja alcançado, serão incorporados por cidades maiores. Para Kelsen, o que diferencia o Estado federal do Estado unitário dividido em províncias autônomas é apenas o grau de descentralização. Já para Dalmo Dallari, a noção de Estado federal indica uma forma de Estado e não de governo. No entanto, esse tema é de extrema relevância, pois é justamente por meio da repartição de competências tributárias entre a União e os Estados-membros, o Distrito Federal e os municípios, os quais também são autônomos no Brasil, é verdade, né? Eles têm um grau de autonomia que alguns lugares não têm, que se pretende assegurar aos membros da Federação Brasileira renda suficiente e, ao mesmo tempo, isenta de vinculações prejudiciais para o cumprimento das atribuições que lhes são reservadas pela lei maior. Qual seja, se aprovada a PEC de novo Pacto Federativo, não insurge a máquina pública arrecadar ainda mais para atender o conjunto de gastos realizados pelo poder público para a consecução de suas necessidades públicas. Eu me expressei mal, mas acho que você conseguiu ler ali, certo? Essa é uma pergunta muito boa, viu, Amaury? Uma pergunta assim que renderia um outro webinar tranquilamente.
Infelizmente a gente anda numa lâmina de faca, né, Mauri? Eu acho que naturalmente que se os municípios se esforçarem para atingir esse mínimo de 10% de arrecadação, naturalmente que a massa de arrecadação aumenta e, portanto, de alguma forma a carga tributária, por assim dizer, aumenta, né? Isso é um lado importante. Agora, o outro lado importante, Mauri, é que os municípios, muitos municípios, eles desperdiçam a arrecadação no sentido de que eles deixam de arrecadar. Então, assim, isso pode parecer até um assunto assim, meio conversa de bar, mas a gente tem que tratar com a devida importância, Mauri. Tem muito município que o prefeito não se esforça em arrecadar IPTU. Né? E muitas vezes por um custo político. Ele não vai arrecadar IPTU, senão ele perde voto na eleição seguinte. Então, significa que a gente está deixando de arrecadar recursos que poderiam ser perfeitamente arrecadados se esses municípios estivessem fazendo bom uso do seu sistema tributário. O que eu falo fazer? O que eu chamo aqui de fazer bom uso? Não é aumentar imposto, é basicamente arrecadar aquilo que está previsto. Né? Então, por que esses municípios não fazem esse esforço arrecadatório? Porque eles têm, digamos, a certeza de que vão receber transferências. Então, eu acho que nesse caso, o aumento da arrecadação, ela não deve ser vista como algo, digamos, ruim, no sentido de que não está havendo um aumento de alíquota tributária, uma criação de novos impostos. A gente está simplesmente arrecadando algo que as prefeituras já deveriam estar arrecadando, né? E, consequentemente, minimizando a necessidade de receber recursos do governo federal. Ou então elas teriam mais capacidade financeira para realizar investimentos. Então, eu acho que nesse caso é importante que esses municípios realmente exauram, né, a possibilidade, o seu potencial arrecadatório. Antônio Carlos Trevisan, que coloca também parabéns pela apresentação, o tema é instigante. O professor refere-se a repensar a cláusula federalismo. Embora a PEC recentemente apresentada preveja a extinção de municípios, um fato que deve ser considerado é que a forma federativa de Estado é cláusula pétrea, que não pode ser mudada nem por emenda à Constituição. Acho que é perfeito, certo? Quer dizer, mas eu acho que o ponto principal é que a gente não está colocando em xeque nem a existência de municípios, né? A gente está colocando a existência de alguns municípios, certo? Quer dizer, mas aqui eu acho que pegando essas duas questões que eles colocam, a questão da constitucionalidade, do Estado federativo em xeque, às vezes eu me pergunto, quando eu vejo a própria PEC que vai para o governo, certo? Quer dizer, e olhando um pouco como é que isso vai andar, certo? A impressão que eu tenho, eu não sei qual que é a tua impressão, é que da mesma maneira que no fundo a gente acabou criando, às vezes sem pensar, sem querer, certo? Estímulos a essa criação de municípios que talvez tenham sido um pouco, eu vou chamar uma palavra talvez incorreta, mas indevidos, certo? Quer dizer, então a gente acabou criando municípios que não precisavam ser criados, que foi um pouco vou chamar de oportunismo, a criação desses municípios. Será que talvez não seria mais interessante, inclusive para manter essa questão constitucional, você tentar imaginar sistemas que fizessem o inverso, vamos dizer assim, ou seja, você fazer alterações, por exemplo, no FPE, que estimulassem não a criação, mas a fusão de municípios, certo? Então, o município olha e fala, mas os próprios munícipes começam a se perguntar, falam, não era melhor a gente voltar a se juntar, tá certo? Quer dizer, porque do jeito que está, a gente está perdendo. Da mesma maneira que as regras anteriores acabavam levando a criação de municípios, você poderia imaginar regras que facilitassem ou que... né? Então, ou seja, você não está impondo, você não está entrando, né, com uma... Né, vocês vão ter que se juntar e aí você é capaz de cometer erros, né? E evitar aqueles benefícios da divisão dos municípios, etc. Né? Você fala muito do exemplo japonês e do suíço, eu conheço o exemplo suíço com mais clareza, certo? Quer dizer, tem muitos municípios que os munícipes querem se juntar, porque eles veem a questão dos custos de uma câmara, etc. Falam, é melhor a gente se juntar com os outros, tá certo? Já não tenho mais municípios onde tem pessoas talvez que não tem mais jovens, eu não preciso mais de determinados tipos de bens públicos do que outros, a diferença já não existiram mais, mas existem na legislação suíça também facilidades para a criação, mas existem também alguns elementos que
te estimulem a junção dos municípios, né? E acabam até acontecendo coisas esquisitas, que é a junção de municípios que inclusive não são nem contíguos, certo? Quer dizer, né, são dois municípios que se juntam e eles não são nem um do lado do outro, né? Coisas estranhas, mas, por isso eu estou falando, talvez, certo, o avanço dessa discussão não vai ser exatamente uma imposição de juntar municípios, mas você imaginar sistemas onde você estimule que os municípios, em algumas situações, percebam que é melhor se juntar do que continuar separado, invertendo o que existe hoje. Isso eu concordo muito com o que você falou, Amaury. E assim, às vezes é duro a gente falar isso, mas tem muitas coisas que a gente aprende só na prática, né, Amaury? A gente passou por um processo de descentralização, viu as coisas boas, viu as coisas não boas, e eventualmente isso naturalmente vai levar a um quadro em que a gente, né, eventualmente não vai ser necessário vir algo de cima, eventualmente vai ser um próprio desejo da população de perceber que, olha, um desejo de eventualmente, né, ter a fusão de municípios, porque a população pode se dar conta de que esse processo pelo qual o Brasil passou nos últimos anos é muito custoso, né? Então, assim, eu, no caso suíço-japonês, eu não tenho dúvidas de que foi isso. Teve um processo de desmembramento, a população percebeu o lado bom, o lado ruim, botou na balança e falou, não, voltemos ao que era antes. Eu acho que a gente vai aprender um pouco na prática, amor. A gente nunca pode esquecer que o Brasil é um país muito novo, né? Às vezes a gente se cobra, ou a gente cobra, né, de que o Brasil tenha uma capacidade administrativa e outras coisas de países que existem há séculos, né? O Brasil, por ser um país muito novo, a gente, né, felizmente consegue aprender com as experiências do passado, mas tem coisas que a gente meio que assim vai aprender com base na tentativa e erro, né? Não experimenta e... eu acho que o economista ele tem um papel importante no sentido de minimizar a necessidade da gente ter que aprender errando, né? Ou aprender na tentativa e erro. Acho que um papel importante do economista é garantir que a gente não precise se sujeitar a tanta tentativa e erro para achar o que é o bom e o que é o ruim para a gente. Até porque o Brasil é um país muito idiosincrático, né, Mauri? Mas eu acho que isso é uma discussão que realmente assim vai envolver muita discussão no Congresso, muita discussão entre os próprios economistas, para a gente realmente entender qual é o padrão de federalismo perfeito, né, por assim dizer, para o Brasil. Bom, acho que já estamos chegando no nosso fim, Sérgio. Eu queria te agradecer a tua disponibilidade de vir aqui conversar com os nossos colegas. Tem aqui a ideia, tá certo, é de colocar os temas em debate, tá certo? E eu queria também convidar os nossos colegas, tá certo, a continuar um pouco conosco, tá certo? A gente tem várias atividades que a gente tem feito, tá certo? A gente está fazendo outros webinars por aí, tá certo? A gente tem seminários presenciais também, tem o curso onde o próprio Sérgio tem uma cadeira de finanças públicas no curso à distância, né? Então convidaria todos os nossos colegas a continuar discutindo conosco, certo? Interagindo com a gente, certo? Quer dizer, e voltar a te agradecer, né? E chamar os nossos colegas que estão assistindo para os nossos próximos webinars, certo? Não só na área de economia, na área de contabilidade. A gente tem um webinar que deve acontecer na próxima semana, sempre tentando tratar aqui, certo, desses novos temas que estão correndo na economia brasileira, né? E, enfim, acompanhar as nossas atividades e participar das nossas atividades, onde nossos colegas sempre são muito bem-vindos, certo? Então, eu agradeço a você, certo? E agradeço a todos os que nos ouviram nessa última hora, certo? Obrigado pela oportunidade, Amaury. Estamos sempre à disposição para atender os nossos colegas aí que estão nos acompanhando à distância. Obrigado. Você mais experiente, prático, atento, qualificado, mais crítico.
Evoluir profissionalmente é buscar novos conhecimentos e experiências. O MBA Fundace USP é especializado em negócios e possui cursos alinhados e atualizados para os profissionais que buscam vivências em gestão executiva nas diversas áreas do conhecimento, orientados por professores com experiências sólidas e práticas, com peso de uma das universidades mais renomadas do país. MBA Fundace USP, você profissional mais completo.